Olá, glória a Deus, paz e graça para todos vocês que estão aí do outro lado e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine com esta palavra que agora a gente vai ler, amados? Aqui eu estou no livro de Esther. Conhecemos, a história desta mulher. Uma mulher que foi preparada por Deus, mas uma mulher que também obedeceu ao tio dela, por nome Mardoqueu. Este homem, Mardoqueu, um homem temente, um homem sincero, temente a Deus. E aqui você lendo o capítulo 3, eu lendo agora, eu entendi o comportamento de Mardoqueu diante de Deus. Um homem que não se deixou levar por palavras de ofensa, por palavras que até mesmo impulsionava a ter medo. Pois é, muitas das vezes nós cristãos que confessamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, Deus da nossa vida, por nós confessarmos que Jesus Cristo é nosso Deus, muitas das vezes nós somos ofendidos, nós somos, enfrentamos deboches, enfrentamos ameaças. E aqui nesse capítulo 3 da história do livro de Esther, fala aqui sobre um homem que tinha ódio de Mardoqueu. O nome deste homem, Amã, Ramã, como queira falar. Este homem, ele tinha poderes, esse Ramã tinha poderes, da qual o rei deu para ele. Então, você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ele. Ele começa a se achar que pode ter autoridade, que acha que pode ter domínio sobre as pessoas. E nós, conhecedores da palavra de Deus, nós que assumimos Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente não temos que nos intimidar com certas ameaças que muitas das vezes são do próprio diabo usando bocas humanas para nos intimidar. Vamos ler aqui no capítulo 3 do livro de Esther, no versículo 3 e no versículo 4. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandado do rei? Aqui é uma interrogação, uma pergunta que os servos de Amã, que os servos do rei Assuero, se dirigiu a Mardoqueu. Aí Mardoqueu, aí aqui a continuação, no versículo 4. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentavam, ou seja, se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. O Mardoqueu, quando foi ameaçado a se prostrar diante, a reverenciar, a mostrar reverência diante de Amã, porque era isso que Amã queria a respeito de Mardoqueu, que ele se prostrasse, que ele se reverenciasse, Amã. E Mardoqueu se declarou judeu, ou seja, se declarou de Deus, se declarou que só reverenciava a Deus de Israel,
a Deus o Todo-Poderoso Criador. E foi aqui que sucedeu, a Bíblia diz que por Mardoqueu não reverenciar Amã, o Amã, ele se encheu de ódio. Vamos ler aqui o versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Assim é o diabo na tua vida. Muitas vezes o diabo usa pessoas próximas a você para debochar de você, para rir da sua cara, para te ofender com indiretas. Só que sua luta, a minha luta, não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra o ser humano, porque o inimigo das nossas almas, como a Bíblia diz, o nosso inimigo, ele não é humano, ele não é os nossos vizinhos, ele não é a nossa família, não é pessoas da rua, ou seja, não é humano. O nosso inimigo, ele é espiritual. E é com as armas de Deus, orando, jejuando, abençoando essas pessoas, que nós vamos vencer. Porque a palavra de Deus fala que agindo Deus ninguém impedirá. Quando nós temos nossa vida pautada na palavra de Deus, Deus ele honra a nossa fé. E se nós tivermos a nossa fé firme em Jesus Cristo ele confirma as nossas orações. Porque confundido e envergonhado será o diabo, até mesmo contra a vida dessas pessoas. Ele não vai prosperar contra a vida dessas pessoas. Porque assim como Deus, ele honrou Mardoqueu, honrou a Esté, assim Deus vai te honrar, mas faça a sua parte. Se separe de coisas que você está sendo tentado a praticar. Se separe, renuncie coisas que não agradam a Deus. Porque Mardoqueu, ele não renunciou à fé dele. Mardoqueu, ele não se dobrou, se prostrou diante de Amã. Veja você. Veja o que está tentando contra a tua fé. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. E Deus vai te mostrar. E você renuncie. Diga não para aquilo que tenta negociar sua fé. Cuidado. Lê a história. É uma bênção e vai ser revelado para você. Lê a palavra de Deus. Lê as Escrituras Sagradas e Deus vai te honrar. Que Deus te abençoe e te guarde.